De que você tem medo? Eu tenho vários. Vamos conversar sobre isso? Olá, eu sou Bárbara Moura, eu sou mãe da Cecília e sou terapeuta ocupacional e quero conversar com você sobre seus medos. Vou compartilhar um pouco dos meus e eu quero que você aprenda como enfrentar os seus medos, porque quando a gente é mãe, o que a gente mais tem é medo. Mas eu quero te pedir um favor, lembra de curtir, já dá seu joinha aí logo que você fica livre disso, eu não vou ficar te pedindo isso mais. Compartilha com suas amigas, com a irmã, com a cunhada, com a sogra, com a galera toda, enviando esses vídeos aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, o que você puder enviar. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber todos os vídeos novos que eu for postando aqui para você. Mas vamos lá, curte aqui, compartilha ali, tererê e tarará. Eu quero mesmo é saber do seu medo. Comenta aqui para mim qual que é seu maior medo. Não interessa, sem relação ao seu filho, sem relação ao seu emprego, sem relação à sua saúde, sua vida financeira. Não interessa sobre o que é. Me conta aqui, vamos dialogar sobre esse assunto, porque é algo que às vezes a gente não fala muito, né? Mas assim, eu acho que o que eu mais tive depois que eu virei mãe foi ter medo e ao mesmo tempo ter muita coragem. É um paradoxo louco, maluco, mas é isso que eu vejo que aconteceu comigo, assim. Eu passei a ter medos que eu nunca tive e eu passei a ter muita coragem daquilo que eu achei que eu nunca ia ter. E é isso que eu me vejo depois que eu me tornei mãe e principalmente depois que eu descobri que a Cecília tinha essas dificuldades alimentares, né? No caso dela é uma seletividade alimentar mesmo, por uma questão sensorial. E aí ela tem 2 anos, para quem não me segue muito assim, mas hoje ela tem 2 anos, né? 2020. Ela tem 2 anos, começou a apresentar essa seletividade quando eu estava chegando com 2 anos. Ela fez em novembro, a gente está em abril. E aí ela começou, na verdade ela já vinha excluindo muitos alimentos da vida dela, assim, do cardápio dela. E a hora que eu me dei conta, ela praticamente só almoçava feijão, só jantava feijão, começou a eliminar inclusive o arroz. E aí eu falei, meu Deus, alguma coisa precisa acontecer. E aí me veio mais um medo. Mas assim, o que eu vejo assim? Que eu tinha coisas que eu não tinha medo. Por exemplo, eu não tinha medo nenhum de andar de avião, eu viajava tranquilamente, amava viajar de avião e tal, entrou ali, toquei, aterrissou, assim, não tinha palpitação, não tinha nada. Até no dia que eu fui viajar sem a Cecília. Eu inventei, né, de fazer um curso em Campinas, era um curso de várias viagens ao longo do ano, e aí eu tinha que deixar minha filha de 1 ano e pouco para trás. Gente, eu tinha certeza que aquele avião ia cair. Assim, eu nunca tive esse medo, nada, gente, assim, nenhum medo. O máximo que eu ficava era ansiosa para eu poder viajar, chegar no lugar, aproveitar e divertir e tal. Mas eu nunca tinha tido medo. E aí eu falei, esse avião vai cair. Na hora que eu tava indo pro aeroporto, eu falei assim, gente, eu não quero mais viajar. O que eu tô fazendo? Eu tô deixando minha família para trás, eu nunca mais vou ver minha filha. Na hora que aquele avião decolou, eu falei, ele vai cair, né? Parece que eu carreguei o avião nas costas, assim. E aí depois eu fui percebendo que amigas minhas, até pessoas que nem são tão próximas, que tem filho também, a gente foi conversando e as outras pessoas também tinham esse mesmo medo. Então a gente tem muito medo de deixar a nossa cria, né? Acho que quanto mais novos, mais a gente tem esse medo, mais a gente tem essa angústia de abandonar nossos filhos e que não vai ser a gente que vai criar. E aí vários meses assim, a gente vai voltar a trabalhar, nossa, como é que minha criança vai ficar, como é que meu filho vai ficar. Na verdade, eu acho que a dificuldade maior é nossa mesmo, né, de separar esse elo da nossa criança. Ela vai ficar super bem, ela ficava super bem e tal. Claro que sente falta ali, eu não estava amamentando mais, ainda bem, né, até por isso que eu optei em fazer esse curso. Talvez se eu ainda tivesse amamentando, eu teria deixado para mais 1 ano. Mas fiz, deu tudo certo. Mas eu sei que as minhas próximas viagens foi menos sofridas que essa primeira, mas todas as minhas viagens de avião, de ônibus, qualquer coisa que eu não vou com a Cecília, eu tenho muito medo. Tem diminuído, mas eu tenho muito medo. Então, assim, essa viagem para Campinas foi muito marcante, assim, para mim. Foi muito angustiante. Eu fiquei 1 semana longe. Foi muito difícil para mim.
E aí eu fui percebendo que eu tenho medo de perder minha filha, que eu morra ou que meu marido morra. Eu tenho medo de ficar sem trabalho, sem condições, né, financeiras mesmo de criar minha filha. Então os meus medos, eles foram mudando, sabe? Antes tinha outros medos, assim, de talvez levar um xingo, né, do meu chefe na época, ou medo de contar descobrir algumas coisas minhas, sei lá, eu tinha medo de andar sozinha na rua, eu tinha esse tipo de medo. Hoje o meu medo é muito voltado pra minha família, assim, de deixar a minha família ou de que eles me deixem, assim, né, de perder a minha filha. Então os meus medos hoje são muito voltados para esse vínculo maternal mesmo, e eu percebo isso nas outras mães que eu converso, e não sei se é o seu caso. Muita gente tem medo do nosso filho adoecer, e estamos aqui, eu tô gravando esse vídeo, a gente tá em plena quarentena, né, esse vírus louco aí, o Covid-19 aí, pegando quem quer, quem não quer. Então aí esse medo vem de uma forma mais forte, assim. Só que ao mesmo tempo, aquilo que eu tava falando, aquele paradoxo do assim, hoje eu tenho medo, né? Eu tenho medo de perder minha família, eu tenho medo de perder meus pais. Eu tenho esse medo, assim, né, de ficar só, sem esse acesso aos meus familiares, mas ao mesmo tempo eu tenho coragem. E o que eu vejo? Eu tenho coragem de enfrentar, eu tenho coragem de falar com as pessoas que eu não tinha coragem. Às vezes até de dar algum retorno para as mães dos pacientes que eu atendo. Antes eu não tinha coragem de fazer algumas pontuações, hoje eu tenho. E ao mesmo tempo eu tenho uma coragem de falar o que tem que ser dito e de acalentar, sabe? De acolher as mães que eu atendo. Então, assim, hoje eu me vejo muito mais forte, muito mais corajosa, apesar desse lado frágil. E aí eu fiquei pensando assim, mas o que me faz ter essa coragem, né? Que diminui um pouco esse medo. Eu não fico, obviamente, pensando nesses meus medos o dia todo, até porque se a gente ficar pensando nisso, você não vive, nada flui na sua vida. E aí na hora que veio minha filha com essa dificuldade, eu falei, nossa, e aí, né, eu sou TO, eu trabalho com algumas crianças que têm seletividade alimentar, não com a mesma intensidade que eu trabalho hoje em dia, e aí foi por isso que eu resolvi falar desse assunto, assim, que eu estudei muito, tenho estudado muito sobre esse assunto, que a gente não para de estudar nunca. Eu falei, gente, para enfrentar esse medo, né, que me leva a enfrentar os medos? E eu fui fazendo essa análise comigo mesma, assim, e assisto muitos vídeos, né, eu vou vendo muitas coisas, procuro ter esse autoconhecimento, e eu fui percebendo que a gente encara o medo nos protegendo, nos colocando algumas armaduras, mas não umas armaduras que vão nos enrijecer e ficar paralisado com o medo, né, porque quando você inicialmente você pode até paralisar com o medo, mas você não pode ficar paralisado. O medo, a gente tem que ir ao encontro dele, a gente tem que enfrentar o nosso medo. E como que a gente enfrenta o nosso medo? Nos armando, conhecendo, estudando, nos fortalecendo mentalmente. Então, assim, teve essa primeira minha viagem para Campinas que eu falei, gente, não dá para ser assim. E aí eu comecei a enfrentar o meu medo. Peraí, qual que é o risco de avião, né, cair? Quase nenhuma, quase zero, eu nunca tive esse medo, para que isso? Minha filha tá bem amparada, minha filha, né, tá com as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu confio e tudo. Então eu comecei a enfrentar esse medo. Ainda é um pouco difícil para mim, confesso, viajar sem ela, mas tem ficado mais fácil, porque aí eu falo assim, eu vou usar dos recursos que eu tenho, os recursos visuais, celular, né, chamada de vídeo, eu converso com minha filha todos os dias, eu deixo tudo muito bem esquematizado, eu penso todas as possibilidades de frio, calor, deixo as comidas que ela gosta, deixo as receitas. Na época que era leite, que ela tomava leite em pó, né, que tinha as misturas, eu escrevi exatamente quantas mamadeiras ela tomava à noite, como é que ela fazia de dia, horário. Então, assim, eu deixava tudo detalhado do jeito que eu faço. Para quê? Para que a pessoa que está com ela também não passar por apertos e nem ela ficar sofrendo tanto, porque a criança já sofre quando a mãe distancia, né? E aí eu pensei assim, gente, se eu tenho conexão com a minha filha, se eu tô próxima dela sempre, se eu tô ali com ela sempre, ela vai entender essa minha distância, né? E aí eu parei de me culpar. Na hora que eu olhei para esse medo, enfrentei ele e falei assim, como que eu vou ir sem sofrer tanto? Então acabou que no último módulo assim, desse curso, foram 3 viagens, e acabou que em dezembro eu ainda fiz outra com meu marido, então foi punk também. Mas aí
nessas 2 últimas viagens eu fui muito mais tranquila, sabe? Eu fui assim, tá, eu deixei tudo pronto para qualquer coisa que acontecer, tá tudo certo. Então todos os medicamentos, se tiver alergia é assim que toma, se tossir é assim que toma, óleo essencial que a gente faz uso com ela é assim que usa, tererê. Então assim, eu detalhei tudo exatamente para ninguém poder passar aperto com ela e nem eu ficar lá sofrendo, ah, isso acontecer isso, ah, isso acontecer aquilo. Não, eu pensei nisso antes de ir. Porque depois que você vai, meio que já era, não vai ter muito o que fazer. Mas quando você vai deixando o máximo esquematizado possível, apesar que criança é imprevisível, né? O ser humano é imprevisível, a vida é imprevisível. A gente vive do imprevisível, então eu deixei o mais certinho possível. Então eu criei essa armadura, entende? Então na hora que minha filha começou a ficar seletiva, o que eu fui fazer? Fui estudar muito. Eu fui ler livro de médica, de fonoaudióloga, de terapeuta ocupacional. Eu tinha acabado de ter uma formação que era de seletividade alimentar. Fui estudar livro de socióloga. Então assim, eu fui me armando. Ai, Bárbara, pra você é fácil, que você já é terapeuta ocupacional, você já entende de transtorno de processamento sensorial, você já entende disso e aquilo. Entender é fácil. Colocar em prática, eu sou igual a você. É muito fácil você entender. Você assiste uma aula minha, você lê um livro, você busca, você vai entender tudo que está acontecendo com a sua filha. Agora, colocar em prática o dia a dia ali, ó, a batalha, na guerra mesmo, é outra história, entendeu? A hora que a gente vai pro campo de batalha, a coisa muda. Então, eu viro mãe igual você é, eu tenho as mesmas vulnerabilidades que você tem com a sua criança. Então, não adianta eu só saber. Eu tenho que colocar na prática. Agora, eu saber cria essa armadura para mim. Do que eu ir nua e crua, do que eu ir confiando no que a minha avó tá falando, no que a minha mãe tá falando, no que a minha sogra tá falando, que minha tia, minha prima e tal, de pessoas que não estudaram sobre esse processo, sabe? Então, na hora que você tá comendo, de oferecer um alimento diferente para sua criança, de arriscar o novo e tudo, se arme de conhecimento, tá? Entenda o que tá acontecendo, conheça a sua criança, enfrente seu medo. O que é que você tem medo? Seu filho só comer nuggets o resto da vida e aí ele, né, ter alguma dificuldade lá na frente de infartar, aumentar, diminuir as resistências imunológicas e tal. Enfrente isso. Peraí, então eu posso fazer uma suplementação? Será que ele vai aceitar uma suplementação? Eu vou no nutricionista, eu vou fazer uma suplementação alimentar, que pelo menos vai evitar da imunidade dele cair, dele ter perda de massa muscular, disso, daquilo. Então se arme de conhecimento. Eu vou fazer uma mentoria com não sei quem, eu vou buscar. Conhecimento tem, tá de quarentena, eu vou esperar acabar esse período para procurar ajuda. Não, procura ajuda agora, se arme agora. Não fica, igual eu falei, o medo, ele pode nos paralisar, mas o problema não é ele nos paralisar, é a gente ficar paralisados. É a gente ficar engessada. Então, assim, enfrente seu medo e pergunta pra ele, assim, pra que ele tá vindo pra você? De que forma que você pode enfrentar ele? E, gente, o conhecimento é a melhor armadura que existe. E aquilo que eu tô falando, a gente pode saber tudo, chegar lá na hora, só cagar, né? Mas paciência, é com conhecimento e agindo que a gente vai aprender a lidar com a nossa criança. E outra coisa, você é mãe, confia em você. Confia na sua intuição, sabe? E busque ouvir pessoas que entendem do assunto. Se você está assistindo esse vídeo aqui até agora, ou se você assistiu outro vídeo meu, você está se armando. Você já está nesse caminho, sabe? E parabéns, porque é assim que começa. Medo a gente tem infinitos, eu só falei alguns do que eu tenho aqui. Alguns que me afligem mais hoje em dia, né? Que mexem muito comigo, que faz com que eu parta para cima, que eu tenha mais conhecimento, que eu trabalhe mais, que eu discuta com meu marido como é que a gente vai resolver isso, como é que eu vou resolver aquilo. E a vida vai continuando. Hoje eu acho que o nosso maior medo é esse vírus, é o Covid-19. Ele é o nosso maior medo, é o maior medo da gente perder alguém que a gente ama, é de precisar de uma UTI e não ter acesso. Então o que a gente pode fazer nesse momento? É se cuidar. Se pode ficar em casa, a gente vai ficar em casa, né? Pode ser que você vá assistir esse vídeo daqui 2, 3 anos e não vai ter nada a ver com esse contexto. Mas para a situação que você tiver hoje, tiver agora, isso vai resolver.
faça aquilo que você pode. Eu tenho medo também desse vírus. Eu tenho medo de me contaminar minha filha, meu marido, minha sogra, meu sogro, que é com quem eu tô convivendo. Tenho medo que meus pais se contaminem lá no sul da Bahia, que é onde eles moram. E não ter, na verdade, não ter nem onde eles serem tratados, né? Onde nós sermos tratados. Então é por isso que a gente tem que se armar e fazer o que tem que ser feito, porque não adianta a gente ficar sentindo medo e ficar paralisado nele, só pensando e fazendo aquilo que nos coloca em risco. Seu filho não come, aí você fica, ai, meu filho não come, você não procura ter conhecimento nenhum, você não busca um profissional de saúde, foi num profissional de saúde, foi no pediatra, o pediatra falou que é normal, mas lá dentro de você fala que não, lá dentro de você sente uma ansiedade, você sente um medo, busca ajuda, vai fuçar, vai procurar, busca outro profissional, procura na internet. Hoje a gente tem de tudo, hoje tem atendimento online, tem tudo que você quiser, entendeu? Vai atrás, só não fica paralisado, porque ter medo é normal, faz parte da nossa vida, assim, o medo é uma forma da gente nos proteger. Se a gente tem medo de algo, a gente corre, a gente congela, a gente busca uma solução. Se você não tem medo, você vive com aquilo naturalmente. Então, se tem algo na sua criança, na vida da sua criança, que você tá com medo do futuro, busque a ajuda que você precisa. Tá? Tem alguma coisinha lá, uma vozinha falando que te causa esse medo, que te causa essa angústia, que te causa alguma coisa que não é confortável, algum sentimento que não é confortável. Busca ajuda, não fique paralisado no medo. Eu posso repetir isso 500 vezes, mas se você sair daqui e fizer algo diferente, eu já tô muito feliz, tá bom? E muito obrigada, mexa-se, mova-se, tá bom? Um beijo no seu coração. Lembra de curtir esse vídeo se você não curtiu lá no início quando eu pedi. Compartilha, comenta aqui qual que é o seu maior medo, o que você vai fazer para ele mudar. O que você vai fazer hoje para agir diferente, para encarar esse medo. Você vai olhar para ele, você vai buscar conhecimento, você vai buscar ajuda, você vai conversar, a gente vai conversar. O que você vai fazer? Conta aqui para mim, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho e me segue lá no Instagram, é @barbaramoura.tel. Eu te espero lá. Um beijo.